Pessoal, esse aqui, então, é o modelo, né, o esqueleto, a estrutura que a gente está criando nesse vídeo. Então, quando eu clicar em qualquer um desses elementos aqui de menu, eu vou ter esse efeito de deslocamento. Dentro de cada um, né, dessas páginas aqui, desse bloco que eu estou criando, a gente pode colocar texto, título, parágrafo, né, várias imagens. Mas esse vídeo vai fazer somente essa primeira estrutura aqui, tá? Vamos lá. Pessoal, para esse exemplo, eu criei uma pasta na minha área de trabalho, com um nome qualquer aqui. Dentro dela, eu tenho aqui uma pasta chamada IMG, né, Images, e dentro dela eu já tenho aqui algumas imagens, tá? Vocês podem utilizar essas imagens, a gente compartilha aí, ou vocês podem pegar aleatoriamente qualquer imagem de qualquer tema, tá? Importante, a gente vai trabalhar aqui a estrutura dessa página. Então, no Visual Studio Code, eu posso vir aqui, Open Folder, né? Selecionar a pasta que eu criei, e ele já carregou aqui ó, as imagens e aquela logo da ETEC. Eu vou criar um novo arquivo, vou chamar ele de index.html. Eu cliquei aqui nessa página, bem pequenininho, New File, Enter. E agora eu já vou começar o meu código HTML. Então, primeiro eu vou colocar exclamação, Enter. O Visual Studio criou aí para mim a estrutura do cabeçalho. A linguagem, eu vou colocar PTBR. E no title, eu vou colocar GitFast. Então, no cabeçalho eu não vou alterar mais nada por enquanto. O nosso site vai ter basicamente uma tag nave com uma classe chamada links. Então, vou colocar nave.link, links, tá? Com S no final, Enter. O Visual Studio já criou essa estrutura. Então, nave class igual links e fecha a nave, né? Vou dar um Enter. Dentro dessa classe nave, eu vou colocar aqui alguns labels, tá? A gente vai utilizar as propriedades do label para fazer aquela estrutura onde você clica no principal ou em contato, ele vai ficar alternando a tela. Bom, no primeiro label eu vou escrever aqui principal e já vou criar aqui 4 labels e vou editar. Principal aqui vou colocar programação. Na terceira opção aqui vou colocar evento. E na última eu vou colocar contato. Então, nessa página aí vai ter, então, 4 páginas, 4 blocos, né? A gente vai, por enquanto, é só isso dentro de nave. E depois eu vou ter também uma div. Eu vou criar uma div para agrupar alguns elementos aqui da nossa página, com uma classe chamada scroll. Então, div.scroll, enter. Ele criou aqui essa estrutura também. Dentro dessa div scroll, eu vou ter meus inputs. Então, eu vou colocar input, rádio, enter. Eu tenho aqui um input do tipo rádio. O nome, eu vou colocar aqui o nome de grupo, tá? E aqui no ID, eu vou colocar RD de rádio, underline, principal. Por que RD principal? Esse input, ele vai se relacionar com esse label aqui. Vamos criar os outros inputs. Input, rádio, enter, grupo, dentro do nome. E o ID eu vou colocar RD, underline, programacal, né? Programacão. Depois eu vou criar outro input, rádio, com o mesmo nome do grupo. E aqui no ID eu vou colocar RD, underline, evento. E o último, né? Input, rádio, com o mesmo nome de grupo. Eu vou colocar RD, contato. Tá? Vamos ver como é que ficou a nossa página. Então, eu tenho aqui, ó, um radio button. Diferente do checkbox, quando eu marco um, ele vai desabilitar o outro. O que ele faz? Ele entender que todos fazem parte de um mesmo grupo. O mesmo nome aqui dentro de name. Se eu colocar um nome diferente para cada um dos grupos, ó, o que vai acontecer? Se eu clicar nesse aqui, ele vai marcar. Se eu clicar no segundo, ele também marca. Se eu clicar no terceiro, ele também marca. Se eu clicar no quarto, ó, ele desmarcou, porque os dois últimos radio buttons aqui estão com o mesmo nome de grupo. Tá? Então, vamos colocar aqui o mesmo nome de grupo, que é o radio button, né? Salvar. E como que a gente vai fazer, então, para quando eu clicar em contato, marcar o radio button RD contato aqui? Dentro de for, eu vou colocar exatamente o mesmo nome que eu coloquei na ID do meu rádio. Então, o primeiro label principal aqui, eu vou colocar RD, underline, principal. O meu segundo label, que é o de programação, vou colocar RD, underline, programação, e assim para os outros, né? RD, evento, e RD, contato. Vamos salvar. Então, vamos testar aqui. Ó. Se eu clicar em principal, ele marca o primeiro. Se eu clicar no último contato aqui, marca o último. Se eu clicar em segundo, vai marcar o segundo. E um detalhe, quando a página carrega, ele carrega em branco. Eu gostaria que quando carregasse a minha página, o primeiro radio button ficasse marcado. Então, vou dar um espacinho aqui depois do ID, ó. Checked, vou colocar igual a true, né, verdadeiro. Então, quando a minha página inicializar, ó, esse radio button vai estar aqui marcado em primeiro. Tá? Clicou atualizar a página, volta para o primeiro. Depois, ainda dentro dessa classe scroll, eu vou ter aqui uma section chamada, vamos colocar uma classe aqui chamada sections mesmo, no plural. Section.sections, enter. Dentro dela, a gente vai ter alguns elementos. Como a gente tem
1, 2, 3, 4 páginas que a gente vai criar ali, né? Então, a gente vai ter aqui 4 elementos. Eu vou criar aqui dentro outra section chamada bloco, ó, section.bloco, enter. Eu vou ter, então, para cada página, um bloco desse de informações, né? Então, section, plus bloco, e aqui dentro eu vou colocar uma imagem. Então, vou colocar img, enter, e aqui eu já posso até colocar uma daquelas imagens. Vou escolher alguma aqui aleatória, mascote, vou salvar. Nas outras também vou colocar aqui, ó, image, enter, Ctrl barra de espaço aqui do teclado, né, para aparecer essa caixinha de sugestões, ó, e vou colocar imagens diferentes aqui. IMG, enter, Ctrl barra de espaço, images, vou colocar, e no último aqui, IMG, enter, Ctrl barra de espaço, images, tá? Então aqui a gente criou, o que a gente vai visualizar no final das contas vão ser esses blocos aqui e essas labels, tá? O que mais que a gente tem que incluir aqui no nosso HTML, para não ter que mexer mais. Cada um desses blocos aqui, eu vou colocar uma ID para depois fazer referência no código CSS ali. Esse primeiro bloco eu vou chamar ele de evento. O segundo bloco, eu vou chamar ele de programação. Então, para cada um desses sections, eu estou colocando um nome diferente de ID. O último aqui é contato. E, basicamente, é isso que a gente tem no nosso código. Tá? Para visualizar melhor, vou dar um Enter aqui dentro de imagem, só para a gente conseguir entender, então, que a gente tem uma classe scroll. Dentro dela, a gente tem 4 radio buttons aqui. E a gente tem um elemento aqui, uma section. E dentro dela vai ter, então, mais sections. E dentro de cada section, uma imagem. Vamos ver como é que ficou, né? A nossa tela. Como a imagem está em alta resolução, né, ficou aqui estourado o tamanho, a gente vai configurar tudo isso no CSS. Vamos estilizar, então. Primeiro eu vou fazer referência para o arquivo CSS, então vou digitar aqui link, enter, e no href eu vou colocar css barra estilo.css, tá? Essa pasta, esse arquivo não existe, então vou segurar o Ctrl e clicar com o botão esquerdo. Acontece esse erro, né? O Visual Studio Code não enxergou esse arquivo nem essa pasta. Clico em criar arquivo. Ele criou para mim, então, a pasta, o arquivo, e agora eu vou mexer somente na parte de CSS do nosso código. A primeira coisa que a gente configura aqui é colocar margem 0, um asterisco ali, para todos os elementos, né, da nossa página. E a primeira classe que a gente vai configurar é a classe links. Essa classe links, ela está aqui, ó, para a gente configurar, então, as propriedades, né, o estilo aqui da nossa tag nav. Então, links, eu vou colocar aqui a altura, aliás, vou colocar a largura de 100%, ou seja, né, vai ocupar, a nossa tag nav vai ocupar 100% de largura. Vou colocar a altura de 50 pixels, vou fixar em 50 pixels a altura dessa nave. Vou colocar display flex. Vamos ver como é que está aqui a nossa página. Vou colocar display flex, para ficar tudo em uma linha só. E também vou colocar position, vou colocar fixo. Vou deixar ela fixa aqui, tá, na nossa página. Os radio buttons aqui, depois que a gente terminar, eles vão ficar ocultos, tá? Não vai ficar aparecendo, não. E agora a gente tem as labels que estão dentro, ó, ponto links, label. Essas labels estão aqui, ó, dentro do nosso elemento, né, da nossa nave. Então, vou colocar aqui para cada um deles uma configuração diferente. A gente vai colocar links, label, abre colchetes, enter. Vamos colocar aqui um espaçamento, page, de 10 px dos lados e 0 de altura. Depois aqui, flex grow. Vou colocar aqui 0 e vou salvar. Vamos ver como é que ficou. Agora eu vou colocar aqui 1. Vamos salvar. Olha só a diferença. Então, ele ajustou, alinhou, né, cada um dos nossos labels aqui na nossa página. Então, independente aí do tamanho, ele vai ajustar aqui para a gente. Vamos colocar cursor pointer, para que quando eu passe o mouse em cima de cada uma dessas labels, fique essa posição, o nosso mouse se altera, fica essa mãozinha aqui. Eu vou colocar aqui, ó, text align center. Eu estou alinhando ao centro esse texto, né, da label que está dentro. Eu estou alinhando aqui esse texto que está dentro da label, né? Então, agora, com o texto alinhado, a gente pode colocar font size de 100%. E vamos colocar também transition. Vamos colocar aqui esse transition ao, vamos colocar ponto 4S, só para não esquecer, depois vai fazer mais sentido quando tiver o site finalizado. Quando a gente coloca o mouse sobre algum elemento, a gente pode colocar esse efeito de hover. Então, como que eu faço? Links, label, hover, abre e fecha parênteses aqui, colchetes. Vamos colocar apenas uma cor de fundo, RGBA, e aqui eu vou colocar 0, 0, 0, vamos colocar aqui ponto 2. 0, 0, 0 é preto, né? Então, se eu passar o mouse aqui agora, eu vou ter esse efeito aqui com ponto 2, né? Com esse efeito aqui de destaque. Não vou mexer muito mais no label.
Depois a gente tem, então, finalmente, a classe scroll, que é a base aí de todo o nosso site. Vamos colocar display flex. Todos os nossos arquivos agora estão dentro da classe scroll. Então, o nosso input e a nossa classe seção estão lado a lado. Tá? Então, tem aqui o input, terminando o input, começa essas imagens aqui. Ainda na classe scroll, a gente vai colocar altura e largura. Então, o width de 100 VW e a altura de 100 VH, né? 100% da tela visualizada. O nosso scroll tem essa configuração, mas essa imagem não está obedecendo porque a gente tem que configurar ela também. Então, só colocar aqui Overflow Hidden no nosso scroll e percebam aqui essas barras de rolagem, vamos salvar, essas barras de rolagem somem. Então, aqui a gente configurou para exibir esse espaço, e o que não estiver dentro desse espaço, esse comando overflow aqui está cortando, né, para a gente, não vai exibir mais. Vamos colocar aqui agora, vamos tirar aqueles rádios aqui, ó, input, vamos colocar display, none. Observem aqui em cima que quando eu salvo, né, eu excluo entre aspas, eu oculto, né, aqueles inputs. Eu coloquei input no modo geral, podia ter colocado só input dos pontos rádio, né, mas para esse exemplo aqui, esse já foi suficiente. Agora eu vou colocar ponto bloco, ou seja, a gente tem uma classe bloco, que é onde está essa imagem. Essa classe bloco, ela vai ter display flex também. Vamos salvar. Tá? Então, agora as imagens estão lado a lado, embora a gente não consiga nesse primeiro momento. A gente vai fazer o alinhamento, tudo centralizado. Então, justify content center e align items center também. Vamos salvar. Agora a gente começa a estilizar. A gente precisa estilizar essas imagens. Elas estão muito grandes aqui, a gente não está conseguindo ver os efeitos delas. Então, dentro da classe bloco, a gente tem image, e essas imagens, eu vou colocar aqui a altura de 300 pixels, só para a gente enxergar melhor aqui as imagens que estão aqui aparecendo para a gente. Depois a gente melhora isso daqui. Agora sim, o nosso bloco, ele vai ter altura e larguras definidas, de 100% também. Então, 100 VH, 100 VW para largura, e 100 VH para altura. Tá? Então, agora, aquelas outras imagens, elas existem, mas o nosso bloco, ele tem essa altura e essa largura. Então, a gente empurrou as outras imagens porque elas estão dentro de outro bloco, tá? E como a gente colocou esse overflow hidden, não está aparecendo mais nada. Basicamente, a estrutura da página é essa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai se aproveitar, então, do radio button, que a gente criou, mas ocultou, tá? Então, por que a gente colocou um input sendo que a gente ia ocultar? A gente vai se aproveitar dessa conversa que o label tem com o rádio, para quando eu clicar em programação, trocar o bloco, né? Como que a gente vai trocar o bloco? Na verdade, todas aquelas imagens estão apenas numa mesma página. O que a gente vai fazer é um deslocamento. Esse primeiro bloco, ele tem 100 de altura por 100 de largura. O segundo bloco, então, está nascendo embaixo dele, só que não vai aparecer, porque a gente definiu que o que não cabe na tela tem que sumir. Como que a gente vai fazer, então, para alternar entre um bloco e outro? Primeiro, eu vou aproveitar que a gente criou aquelas IDs, ó. Deixa eu só voltar de novo aqui no código. Para cada um dos blocos, a gente colocou um nomezinho. Então, a primeira página aqui, eu coloquei evento, mas o correto é principal, tá? Desculpa. Então, vou colocar aqui, ó, principal. E quando eu chamo uma ID, eu não coloco ponto, igual a classe, eu coloco hashtag. Então, para o nosso ID principal, eu quero que fique uma cor de fundo, então vou colocar background color, eu vou colocar cores aleatórias aqui, tá? Então, agora, quando a gente estiver visualizando o primeiro bloco, que tem essa ID principal, vai ficar azul. Quando eu clicar em programação, vai para outro bloco, e aí eu posso colocar, então, o meu segundo bloco, que chama evento, e colocar uma cor diferente, background color, sand brown aqui, colocar cores aleatórias, tá? Meu terceiro bloco chama programação, vou colocar background color aqui também, em verde. E o meu último bloco chama contato. Então, background color. Tá? Vamos salvar. Por enquanto, a gente não consegue visualizar nada aqui. Agora, o pulo do gato vai ser aqui. O meu ID, vamos salvar. O meu ID do meu rádio é RD principal. Então, aqui, estilo, o que eu vou falar? Hashtag, quando o RD principal, 2 pontos, estiver esticado, eu quero que aconteça alguma coisa. Então, eu vou colocar esse símbolo de tio aqui, dou um espaço. E aí, o que eu quero que aconteça? Eu quero que a minha classe, sessões, né? Eu tenho uma classe chamada sections, eu quero que ela tenha ali margem top de 0, tá? Por quê? Eu não quero que aconteça nada. Quando eu carrego a minha página, o meu primeiro radio button vai estar marcado, e eu quero que o meu site fique exatamente nessa posição. Agora, vamos aqui no segundo radio button, que chama programação. Se ele estiver marcado, ele vai estar marcado quando eu clicar no meu segundo label. Quando eu clicar no meu segundo label, ele vai marcar. Então, eu tenho que fazer esse código aqui, RD principal, RD programação, se estiver checado,
coloco o símbolo do tio. Eu quero que a minha seção, minha sections, tá? Isso é uma classe, por isso que tem o ponto. Eu quero que margem top fique menos 100 VH. Por que menos 100 VH? Porque eu estou deslocando todo esse bloco. E agora a gente tem essa impressão de que estamos trocando de página. Na verdade, a gente está apenas mudando. Ó. Agora eu cliquei em evento. Se eu cliquei em evento, eu estou marcando ali meu checkbox 3. Então não está acontecendo nada. Então vamos programar também. RD, evento. Se ele estiver checado, vou colocar o símbolo de tio aqui. A minha classe sections, eu quero deslocar a minha tela, então, para menos 200 VH. Eu praticamente estou subindo, né, o conteúdo para cima. E o meu último radio button aqui, RD, é hashtag, né? RD, contato, dois pontos, estiver checado. Eu quero que minha classe sections se mova, então, menos 300 VH, né? Desculpa, VH. Então, se eu clicar em principal, em programação, em evento ou em contato, ele vai alternando a tela aqui para mim. O que vocês podem fazer agora? Trabalhar com a estilização aqui do nosso arquivo. Então, por exemplo, dessa forma, a gente quase que tem uma responsividade aí, ó, com o nosso arquivo. O que a gente tem que trabalhar? E se nossa imagem não couber na resolução que a gente colocou, olha só, começa a dar alguns bugs aqui, tá? Mas, por enquanto é isso, façam esse arquivo. Ah, eu estava esquecendo de um detalhe. A gente pode colocar para que a nossa classe sections, vou colocar aqui no finalzinho, tá? Nossa classe sections, eu só vou configurar aqui a transição. Quando ele vai fazer a transição entre um slide e outro, eu quero que essa transição dure 0,4 segundos. Então, por exemplo, eu estou aqui em principal. Se eu clicar em programação, ele vai dar esse efeito aqui, ó, de deslocamento. Ele não vai ser tão instantâneo, tá? Então, quando eu clicar em qualquer um desses menus aqui, ele vai fazer esse deslocamento, né? Vai do primeiro para o último, ó, em 0,4 segundos, né? Seria mais ou menos essa medida. É isso, pessoal. Abraço, até mais.